Peixe em sua cabeça também não vai exigir satisfações? Perguntou desafiadoramente o homem de peito desnudo. Calma, Quinzena, falou Nohorn. Se ele diz que não, é não, pelo menos por enquanto. Então, irmãozinho, diga o que tem a dizer e depois suma daqui. Estou lhe dando a oportunidade de sair andando com as próprias pernas. Se não aproveitá-la, será carregado para fora pelos empregados do albergue. Não tenho nada a dizer a você. Meu assunto é com a picança, com Renfri. Vocês ouviram isso, rapazes? Nohorn olhou para os companheiros. Ele quer se encontrar com Renfri. E com que propósito, irmãozinho, se é que podemos saber? Não podem. Nohorn voltou-se para os gêmeos, que deram um passo à frente fazendo tilintar as fivelas prateadas das botas de cano alto. Ei! Exclamou repentinamente o homem de trança. Já sei onde o vi. O que você está balbuciando, Tavik? Que eu já sei onde eu o vi. Foi diante da casa do intendente. Ele trouxe um tipo de dragão para vender, uma mistura de aranha com crocodilo. As pessoas comentavam que ele é bruxo. O que é um bruxo, Sivril? Quis saber Quinzeno, de peito desnudo. É um mágico de aluguel, respondeu o meio-elfo. Um prestidigitador que se contrata por um punhado de moedas. Como já disse, uma anomalia da natureza, uma ofensa às leis dos homens e dos deuses. Tipos como ele deviam ser queimados em fogueiras. Nós não gostamos de feiticeiros, rosnou Tavik, sem desgrudar os olhos de Geralt. Algo me diz, Sivril, que vamos ter aqui mais trabalho do que esperávamos. Sabem que os bruxos andam em bandos. É verdade. Eles parecem se atrair mutuamente, sorriu com malícia o mestiço. E pensar que há no mundo seres assim. Afinal, quem poderia engendrar criaturas como você? Seja um pouco mais tolerante, se não for incômodo, falou calmamente Geralt. Pelo que vejo, sua mãe deve ter andado muitas vezes sozinha pela floresta, já que você tem motivos para duvidar da própria origem. É possível, retrucou o meio-elfo sem parar de sorrir. Mas eu, pelo menos, conheci minha mãe, enquanto você, por ser bruxo, não pode afirmar o mesmo. Geralt empalideceu e mordeu os lábios. Algo que não escapou a Nohorn, que soltou uma gargalhada. Bem, agora, irmãozinho, você não pode deixar passar em branco uma ofensa de carrega aí às costas é uma espada. Então, como vai ser? Vai duelar com o Sivril? A tarde está tão chata. O bruxo não reagiu. Covarde! Bufou Tavik. O que ele falou da mãe de Sivril? Continuou monotonamente Nohorn, apoiando o queixo nas mãos entrelaçadas. Algo nojento, me pareceu que ela dava aqui e ali. Ei, Quinzena, você acha certo ouvir calado um vagabundo qualquer ofender a mãe de um colega? Mãe com 1000 demônios é coisa sagrada. Quinzena levantou-se prontamente e desprendeu a bainha com a espada, atirando-as sobre a mesa. Estufou o peito, ajeitou as proteções dos antebraços, cheias de pontiagudos tachões de prata, cuspiu para o lado e deu um passo à frente. Dúvida, falou Nohorn. Esclareço-lhe que Quinzena o está desafiando para uma luta. Eu lhe avisei que seria carregado para fora. Abram espaço. Quinzena aproximou-se com os punhos para cima. Geralt levantou a mão à empunhadura da espada. Pense bem no que vai fazer, disse. Mais um passo e você estará procurando a mão no assoalho. Nohorn e Tavik ergueram-se de um pulo, pegando suas armas. Os calados gêmeos sacaram as suas com gestos idênticos. Quinzena recuou. O único que não se mexeu foi Sivril. O que está se passando aqui? Será que não é possível deixar vocês sozinhos nem por um instante? Geralt virou-se lentamente e deparou com um par de olhos azuis esverdeados como a água do mar. Apoiada na ombreira, estava uma jovem quase tão alta quanto ele.
Tinha cabelos cor de palha cortados irregularmente logo abaixo das orelhas. Vestia corpete de veludo cingido por um belo cinturão e saia assimétrica que chegava à panturrilha esquerda e deixava descoberta a bem torneada coxa direita sobre o cano da bota de pele de alce. Do lado esquerdo da cintura pendia uma espada e do direito um estilete com um enorme rubi no punho. E então, ficaram mudos de repente? É um bruxo, balbuciou Nohorn. E daí? Ele queria falar com você. E daí? É um feiticeiro, gritou Quinzena. Nós não gostamos de feiticeiros, rosnou Tavik. Jovem, ele quer falar comigo? Pois isso não é crime. Continuem brincando, mas sem fazer algazarra. Amanhã é o dia da feira. Vocês não querem, espero, que suas travessuras estraguem um acontecimento tão importante na vida desta simpática cidadezinha, não é? No silêncio que se seguiu, ecoou bem baixo um desagradável risinho. Sévril, que continuava esparramado sobre o banco, ria gostosamente. Você tem cada uma, Renfrey, disse quase engasgando. Acontecimento importante. Uma ova. Cale a boca, Sévril, imediatamente. Sévril parou de rir. Imediatamente. Geralt não se espantou. Na voz de Renfrey soara algo muito estranho. Algo que evocava reflexos, uivos de homens sendo assassinados, cavalos relinchando e cheiro de sangue. Os demais devem ter tido a mesma impressão, porque até o rosto queimado de sol de Tavik empalideceu. Venha, cabelos brancos, falou Renfrey quebrando o silêncio. Vamos até o salão principal juntar-nos ao intendente, pois tenho certeza de que ele também quer conversar comigo. Caldemin, que permanecera junto do balcão conversando com o albergueiro, interrompeu a conversa assim que os viu, endireitando-se e cruzando os braços sobre o peito. Escute bem, minha senhora, disse duramente, sem perder tempo em cumprimentos corteses. Soube pelo bruxo de Rivia aqui presente o motivo que a trouxe a Blaviken. Aparentemente a senhora nutre um rancor por nosso feiticeiro. Talvez nutra. E daí? Também em tom de poucos amigos. Daí que para esse tipo de contendas existem os tribunais da cidade e da corte. Todo aquele que aqui, na Arcomerânia, queira vingar-se com ferro, passa a ser considerado um bandido qualquer. Portanto, ou a senhora e sua negra comitiva somem de Blaviken amanhã cedinho, ou terei de trancar todos nas masmorras de maneira... Como se diz mesmo, Geralt? Preventiva. Sim, preventiva. Entendeu, minha jovem? Renfrey retirou de uma bolsa presa a seu cinto um pergaminho dobrado várias vezes. Leia isto, senhor intendente, caso seja alfabetizado, e nunca mais me chame de minha jovem. Caldemin pegou o pergaminho, leu com cuidado e, sem dizer uma palavra, passou a Geralt. A meus regentes vassalos, leu o bruxo em voz alta. Declaro urbi et orbi que Renfrey, princesa de Creiden, continua a nosso serviço e é pessoa de nossa estima, de modo que todo aquele que ousar prejudicá-la atrairá nossa ira sobre si. Aldoen, rei, prejudicá-la está escrito errado, mas o selo parece autêntico. Por que é autêntico? Disse Renfrey, arrancando-lhe o pergaminho. Foi aposto por Aldoen, vosso magnânimo amo. Por isso aconselho todos vocês a não tentar me prejudicar. Independentemente de como tal palavra está escrita, sua consequência poderá lhe ser funesta. Senhor intendente não vai trancar-me numa masmorra, nem mais chamar-me de minha jovem. Não infringi a lei, pelo menos por enquanto. Mas
Nem que seja um bocadinho, ameaçou Calderman, parecendo prestes a cuspir. Vou enfiá-la na masmorra com esse pergaminho. Juro por todos os deuses, minha jovem. Vamos embora, Geralt. Um momento, bruxo. Humphrey tocou no braço de Geralt. Gostaria de trocar algumas palavras com você. Não se atrase para o jantar, falou o intendente, senão Libusa vai ficar furiosa. Não me atrasarei. Geralt apoiou-se no balcão e, brincando com seu medalhão com cabeça de lobo, fixou a jovem nos olhos azul esverdeados. Ouvi falar de você, disse ela. Você é Geralt de Rivia, o bruxo de cabelos brancos. Stregobor é seu amigo? Não. Isso facilita as coisas. Nem tanto. Não tenho a intenção de pôr. Os olhos de Humphrey se estreitaram. Stregobor morrerá amanhã, afirmou baixinho, afastando da testa os cabelos cortados irregularmente. O mal seria menor se ele fosse o único a morrer. Se, ou melhor, antes que Stregobor morra, morrerão outras pessoas. Não vejo outra possibilidade. Algumas, senhor bruxo, é um termo demasiadamente modesto. Para assustar-me, Picança, vai ser preciso muito mais do que meras palavras. Não me chame de Picança. Detesto esse apelido. O fato é que vejo outras possibilidades. Valeria a pena analisá-las com você, mas não será possível. Libusa o aguarda. Pelo menos ela é bonita, e você tinha a me dizer. Não, mas você precisa ir. Libusa o aguarda. 4. Havia alguém em seu quartinho no sótão. Geralt soube disso antes mesmo de aproximar-se da porta, graças à vibração de seu medalhão. Apagou a lamparina que usara para iluminar as escadas e, tirando o estilete do cano da bota, colocou-o às costas, por trás do cinturão. Moveu a maçaneta. O quarto estava escuro, mas não para ele. Entrou devagar, fechando silenciosamente a porta atrás de si. No segundo seguinte, deu um longo salto e caiu sobre a figura sentada na cama, pressionando-a contra os lençóis, colocando o antebraço esquerdo debaixo de seu queixo e levando a mão ao punhal. Não chegou a desembainhar. A coisa está começando melhor que o esperado, disse ela com voz abafada, deitada imóvel debaixo dele. Contava com isso, mas não esperava que fôssemos acabar na cama tão rápido. Se não for muito incômodo, poderia tirar a mão de minha garganta. Você? Sim, sou eu. E há duas possibilidades. Primeira, você desce de cima de mim e vamos conversar. Segunda, permanecemos nesta posição, só que nesse caso eu gostaria de tirar pelo menos minhas botas. O bruxo optou pela primeira possibilidade. A jovem soltou um suspiro, levantou-se e ajeitou a saia e os cabelos. Acenda a vela. Diferentemente de você, não enxergo no escuro e gosto de ver meu interlocutor. Aproximou-se da mesa e, alta, esbelta e ágil, sentou-se esticando as pernas enfiadas em botas de cano alto. Parecia não estar aqui algo para beber? Não. Então, fiz bem em trazer isto. Riu, colocando sobre a mesa um odre de vinho e 2 copos de couro. É quase meia-noite, falou friamente Geralt. Podemos ir direto ao assunto? Já. Tome. A sua saúde, Geralt. A sua, Picança. Meu nome é Humphrey, com todos os diabos. Permito-lhe omitir meu título nobiliárquico, mas pare de me chamar de Picança. Fale mais baixo, senão vai acordar a casa toda. Será que finalmente vou ser informado do motivo que a fez entrar pela janela em meu humilde quarto? Como você é pouco perspicaz, bruxo. Quero poupar Blaviken de uma carnificina. Com esse intuito andei pelos telhados como uma gata no cio. Espero que aprecie minha atitude. Só que não sei em que poderá resultar nossa conversa.
A situação é mais do que clara. Stregobor está fechado em sua torre e, para pôr as mãos nele, você terá de sitiá-la. Se fizer isso, de nada lhe adiantará seu salvo-conduto. Alduin não a defenderá se você infringir frontalmente a lei. O intendente, a guarda municipal e toda Blaviken se virarão contra você. Toda Blaviken, caso se vire contra mim, se arrependerá amargamente, retrucou Renfrey com um sorriso, mostrando dentes predatórios. Você deu uma boa olhada em meus rapazes? Garanto-lhe que são mestres em seu ofício. Consegue imaginar o que poderá acontecer se houver um combate entre eles e a guarda municipal, cujos membros mal sabem segurar uma alabarda? E você, Renfrey, acha que para um combate desses? Como pode ver, moro na casa do intendente. Em caso de necessidade, me sentirei na obrigação de ficar do lado dele. E não tenho dúvida, respondeu ela seriamente, de que você o fará. Mas provavelmente será o único, porque os demais se esconderão nos porões. Não existe no mundo guerreiro capaz de dar conta de outros 7, armados como eu e meus rapazes. Assim, cabelos brancos, vamos parar com essas ameaças mútuas. Como falei, a carnificina e o derramamento de sangue poderão ser evitados. Basicamente, 2 pessoas estão em condições de impedi-los. Sou todo ouvidos. A primeira é o próprio Stregobor. Basta ele sair voluntariamente da torre. Então, eu o levarei para longe daqui, e Blaviken retornará à sua feliz apatia, esquecendo em pouco tempo todo o incidente. Stregobor até a tal ponto. Quem sabe, bruxo, quem sabe? Existem argumentos que não podem ser refutados, assim como propostas irrecusáveis. Uma delas, por exemplo, é o ultimato de Tridan que farei ao feiticeiro. E de que se trata? É um doce segredo meu. Que seja. No entanto, duvido muito de sua eficácia. Um ultimato capaz de fazê-lo colocar-se voluntariamente em suas lindas mãozinhas teria de ser de fato poderoso. Portanto, é melhor passarmos para a segunda pessoa capaz de impedir uma carnificina em Blaviken. Tentarei adivinhar quem seria. Estou curiosa de ver a que ponto chega a sua perspicácia, cabelos brancos. É você, Renfrey. Você mesma. Você demonstraria uma principesca, que digo eu, uma majestática magnânimia à sua vingança. Acertei? Renfrey jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada, tapando a boca com a mão para abafá-la. Depois adotou o ar mais sério e fixou os olhos brilhantes no bruxo. Geralt, eu fui princesa, mas em Creiden. Tive de tudo que se pode imaginar, mesmo sem pedir. Camareiras prontas para me atender ao menor gesto, vestidinhos, sapatinhos, calcinhas de cambraia, joias e bijuterias, um cavalinho baio, peixinhos dourados num lago artificial, bonecas e uma casa para elas maior do que este quarto. E foi assim até o dia em que esse seu Stregobor e aquela puta Aridea mandaram um guarda florestal levar-me a uma floresta, matar-me e levar para eles meu coração e fígado. Bonito, não? Não, é horrível. Fico feliz, florestal, Renfrey. Ter dado conta dele? Que nada. É verdade que ele ficou com pena de mim e me soltou, mas antes me violou e roubou meus brincos e um diadema de brilhantes. Geralt, brincando com seu medalhão, fixou os olhos diretamente nos da jovem. Renfrey sustentou o olhar. E esse foi o fim da princesinha, continuou ela. O vestidinho se rasgou, a cambraia perdeu irremediavelmente a alvura. Em seguida sucederam-se sujeira, fome, fedor, bastonadas e pontapés. Entregava-me a qualquer um por um prato de sopa ou um teto sobre a cabeça. Você sabe como eram meus cabelos? Como de seda, chegavam a quase metade da coxa. Quando peguei piolhos, foram cortados com uma tesoura de tosquear ovelhas e fiquei quase careca. Nunca mais voltaram a ser por um momento, afastando da testa as madeixas cortadas irregularmente. Roubava para não morrer de fome,
retomou. Matava para não ser morta. Ficava trancada em masmorras, fedendo a urina, sem saber se seria enforcada no dia seguinte ou simplesmente surrada e posta para fora. E por todo aquele tempo, tanto minha madrasta como esse seu feiticeiro viviam em meus calcanhares, despachando assassinos, tentando envenenar-me, lançando feitiços. Mostrar-lhe magnanimidade? Perdoar-lhe de maneira majestática? Eu vou cortar-lhe majestosamente a cabeça, ou antes, as 2 pernas, dependendo do desenrolar dos acontecimentos. Arideia e Estregobor tentaram envenená-la? Sim, com uma maçã impregnada com extrato de urtiga. Fui médica. Achei que ia botar as tripas para fora, mas sobrevivi. Foi um daqueles 7 gnomos? Henfrey, que estava enchendo os copos, interrompeu o gesto com um odre na mão. Vejo que sabe muito de mim. O que tem contra gnomos ou outros humanoides? Para ser mais precisa, devo lhe dizer que eles foram muito melhores comigo do que a maior parte dos seres humanos. Isso, porém, não lhe diz respeito. O que estava lhe contando era que Arideia e Estregobor ficaram me caçando como a um animal selvagem enquanto puderam. Então eu passei a ser a caçadora. Arideia esticou as canelas no próprio leito. Teve muita sorte por eu não a ter alcançado, já que lhe havia preparado um programa todo especial. E agora eu tenho um para o feiticeiro. Geralt, diga-me com toda sinceridade. Não sou juiz, apenas bruxo. Pois é. Eu falei que 2 pessoas poderiam impedir um banho de sangue em Blaviken. A segunda pessoa é você. Estregobor o deixará entrar na torre e você poderá matá-lo. Henfrey, disse Geralt calmamente. Será que em suas caminhadas pelos telhados você não caiu de cabeça em um deles? Você é ou não um bruxo com todos os diabos? Disseram-me que você matou uma Kikimora e a trouxe no lombo de um burro para ser avaliada e vendida. Estregobor é muito pior do que uma Kikimora, que é uma besta irracional e mata pessoas porque assim foi formada pelos deuses. Já Estregobor é um cruel monstro maníaco. Traga-o para mim em cima de um burrico e eu serei generosa com o ouro. Não sou assassino. Sei que não é, concordou ela com um sorriso, inclinando-se para trás sobre o banco e colocando as longas pernas sobre a mesa sem fazer esforço algum para cobrir a coxa desnuda. Você é um bruxo, defensor dos homens, aos quais protege do mal. Só que, nesse caso, o mal é o ferro e o fogo que causarão um terrível estrago caso venhamos a nos confrontar. Não lhe parece que estou lhe propondo o menor dos 2 males, a melhor das soluções para todos? Inclusive para aquele Estregobor filho da puta? Você poderá matá-lo de maneira indolor, de um só golpe. Ele morreria sem saber que estava morrendo, algo que eu não poderia garantir. Geralt permaneceu calado. Henfrey espreguiçou-se, esticando os braços para cima. Compreendo, mas preciso de uma resposta imediata. Você sabe o motivo pelo qual Estregobor e a princesa queriam matar você, tanto em Creiden como mais tarde? Henfrey endireitou-se rapidamente, tirando as pernas de cima da mesa. Parece-me óbvio, explodiu. Eles queriam se livrar da primogênita de Fredefalk, porque eu era a herdeira do trono. Os filhos de Arideia eram fruto de um matrimônio morganático, e como tais não tinham nenhum direito a... Henfrey, não é a isso que estou me referindo. A jovem abaixou a cabeça, mas só por um momento. Seus olhos brilharam. Muito bem, que seja. Supõe-se que eu seja maldita, contaminada ainda no ventre materno. Supõe-se que eu seja... Vamos, conclua a frase. E você é? Por um breve momento, a jovem pareceu indefesa, alquebrada e muito triste. Não sei, Geralt.
sussurrou. Logo, no entanto, seus traços readquiriram a dureza anterior. Pois como com todos os diabos eu poderia saber? Quando machuco meu dedo, sangro. Também sangro todo mês. Se me empanturro de comida, tenho dor de barriga, e quando bebo demais me dói a cabeça. Canto quando estou feliz e praguejo quando estou triste. Quando odeio alguém, o mato, e quando... Ah, que merda! Chega disso! Sua resposta, bruxo. Minha resposta é não. Você está lembrado do que lhe falei? Perguntou Renfrey após um breve silêncio. Existem propostas irrecusáveis, terríveis. Estou advertindo-o com toda a seriedade, pois a minha é exatamente uma dessas. Pense bem. Já pensei bastante. E leve-me a sério, pois minha advertência a você também foi feita com toda a seriedade. Renfrey ficou calada, brincando com um colar de pérolas que dava 3 voltas em seu belo pescoço antes de desaparecer provocativamente entre as 2 atraentes semiesferas visíveis no decote do corpete. Geralt, Stregobor lhe pediu que me matasse? Sim. Em sua opinião, isso seria o mal menor. Posso concluir que você rejeitou a oferta dele, assim como a minha? Pode. Por quê? Porque não acredito no mal menor. Seus lábios se contorcerem num esgar que, à luz amarelada da vela, pareceu muito desagradável. Você diz que não acredita, falou, pois saiba que tem razão. Mas só parcialmente. Existem apenas o mal e o mal maior, e por trás deles, à sua sombra, oculta-se o mal supremo. O mal supremo, Geralt, é algo que você nem pode imaginar, embora esteja convencido de que nada mais no mundo poderia surpreendê-lo. E saiba que ocorrem momentos em que o mal supremo nos agarra pelo pescoço e diz: escolha, irmãozinho, ou eu ou aquele outro, um pouquinho menor. Posso saber aonde quer chegar? A lugar algum. Bebi um pouco e estou filosofando, procurando verdades absolutas. Acabei de dizer, mas nós não podemos escolhê-lo. É o mal supremo que poderá nos forçar a esse tipo de escolha, independentemente se queremos ou não fazê-la. Pois não bebi como você, disse o bruxo sorrindo amargamente. Já passa da meia-noite, portanto vamos ao que interessa. Você não matará Stregobor em Blaviken, porque não permitirei que o faça. Não permitirei que se chegue a um combate e a uma carnificina. Volto a propor. Desista de sua vingança. Não prossiga no intento de matá-lo. Desse modo provará a ele, e não só a ele, que não é um sanguinário monstro desumano, um mutante ou uma aberração da natureza. Mostrará a ele que estava enganado e que seu erro causou um grande dano. Renfrey ficou olhando para o medalhão que Geralt fazia girar na fina corrente entre os dedos. Se eu lhe disser, bruxo, que não sou capaz de perdoar nem de desistir de uma vingança, isso seria uma admissão de que ele, e não só ele, estava certo? E, ao mesmo tempo, comprovaria que sou efetivamente um monstro, um demônio desumano amaldiçoado pelos deuses? Pois ouça uma coisa, bruxo. Logo no começo de minha via crucis fui acolhida por um camponês. Achava-me atraente, mas eu o considerava repugnante. Toda vez que ele queria me possuir, espancava-me a tal ponto que eu mal podia me arrastar para fora da tarimba na manhã seguinte. Certo dia levantei-me quando ainda estava escuro e cortei sua garganta com uma foice. Àquela época eu não tinha a experiência que tenho hoje E sabe de uma coisa, Geralt? Quando o ouvi gorgolejar e engasgar e olhei para suas pernas se agitando convulsivamente, tive a sensação de que as marcas de seu cajado e de seus punhos não doíam mais,
e me senti tão livre, tão bem que parti dali assoviando, alegre, saudável e feliz da vida a ponto de nem sei de quê. E depois, toda vez acontecia o mesmo. Se não fosse assim, quem perderia tempo com vinganças? Humphrey, independentemente de seus motivos, você não sairá daqui assoviando e sentindo-se tão bem, alegre e feliz, mas sairá viva. Partirá amanhã bem cedo, como lhe ordenou o intendente. Repito, em Blaviken. Os olhos da jovem brilhavam à luz da vela. Brilhavam as pérolas no decote do corpete. Brilhava o medalhão com cabeça de lobo girando na fina corrente de prata. Tenho pena de você, falou Humphrey repentinamente, com voz pausada e os olhos fixos no cintilante disco prateado. Você afirma que não existe mal menor. Vejo você parado na praça central coberta de sangue, sozinho, por não saber fazer uma escolha, mas tê-la feito assim mesmo. Você jamais saberá, jamais terá certeza, jamais, e em vez de dinheiro, receberá pedradas e palavrões. Tenho pena de você. E quanto a você? Indagou o bruxo baixinho, quase num sussurro. Quem é você? Sou o que sou. Onde você está? Estou com frio. Humphrey, exclamou o bruxo, apertando o medalhão. A jovem ergueu rapidamente a cabeça, parecendo despertar de um sonho. Espantada, piscou os olhos repetidas vezes. Por um breve momento, pareceu assustada. Você ganhou, bruxo, disse asperamente. Amanhã, logo de madrugada, partirei de Blaviken e nunca mais voltarei a esta cidade rançosa. Nunca. Sirva-me um pouco de bebida, se é que sobrou alguma gota no odre. Ao colocar o copo de volta na mesa, seu rosto já apresentava o costumeiro sorriso maroto e zombeteiro. Gerald, o maldito telhado é muito escorregadio. Eu preferiria sair daqui já com a luz do dia. No escuro eu posso cair e me machucar. Sou uma princesa, meu corpo é delicado. Consigo sentir um grão de ervilha através do colchão, evidentemente se ele não estiver bem recheado com palha. O que diz disso? Gerald não pôde refrear um sorriso. Humphrey, será que o que está dizendo é adequado a uma princesa? E o que você, com todos os diabos, pode saber de princesas? Já fui uma e sei que a única vantagem é a de poder fazer tudo o que se deseja. Devo dizer-lhe detalhadamente o que desejo ou você vai adivinhar? Gerald continuou a sorrir, mas não respondeu. Não quero nem admitir a possibilidade de eu não lhe agradar, disse ela. Prefiro supor que você está com medo de ter o mesmo destino daquele campônio. Ah, cabelos brancos, não precisa se preocupar, não tenho arma cortante alguma. Aliás, certifique-se por si mesmo. Estendeu as pernas sobre os joelhos de Gerald. Tire minhas botas. O cano é o melhor lugar para ocultar um punhal. Já descalça, abriu a fivela do cinturão. Como pode ver, aqui também não escondo nada. Nem aqui. Apague essa maldita vela. Do lado de fora, um gato miava desesperadamente. Humphrey. Sim? Isso é mesmo cambraia? Claro que sim, com todos os diabos. Afinal, sou ou não uma princesa? 5. Papai, repetia monotonamente Mariuca. Quando iria papai? Fique quieta, Mariuca, resmungou Caldemen, limpando o prato com um pedaço de pão. O que está dizendo, Gerald? Que eles vão sair da cidade? Sim.
Nunca pensei que isso acabasse tão facilmente. Graças àquele pergaminho com o selo de Aldoen, eles me tinham pelo pescoço. Banquei o machão, mas a bem da verdade nada poderia fazer contra eles. Mesmo se tivessem violado abertamente a lei, desencadeado uma briga e perturbado a ordem pública? Mesmo assim, Aldoen é um rei muito melindrável e manda pessoas ao cadafalso por qualquer motivo. Tenho mulher e filha, gosto do meu trabalho e não preciso quebrar a cabeça para saber onde vou arrumar algo para encher minha pança. Em outras palavras, ainda bem que eles vão embora. Mas diga-me, como isso se passou? Libuza, tire a Marilka daqui! Saiba, Geralt, que não achei que você conseguiria. Andei sondando Setnik, o dono do albergue à Corte Dourada, sobre aquele grupo de Novigrad. Eles não são de brincadeira e alguns foram reconhecidos. Verdade? Aquele com a cicatriz no rosto é Nohorn, antigo ajudante de ordens de Abergardo na Companhia Independente de Angren. Já ouviu falar de tal companhia? Lógico que sim, todos ouviram. O touro chamado Quinzena também era um deles. E mesmo que não fosse, não creio que seu apelido provenha de 15 boas ações que ele tenha feito na vida. O nome do meio-elfo de pele escura é Sivril, um bandido e assassino de aluguel. Parece que teve algo a ver com o massacre de Tridan. De onde? De Tridan, não ouviu falar? Falou-se muito disso há uns 3, porque Marilka tinha 2 naquela ocasião. O barão de Tridan mantinha encarcerado um bando de assaltantes. Outros companheiros deles, incluindo o tal mestiço Sivril, sequestraram no meio do rio uma balsa cheia de peregrinos, porque aquilo ocorreu durante a festa de Nis. Então, exigiram que o barão soltasse os presos. Como era de imaginar, o barão se recusou, e aí eles começaram a matar os peregrinos um a um, até o barão amolecer e soltar os prisioneiros. Os que estavam na balsa já haviam matado mais de 10. Em seguida, ameaçaram expulsar o barão de seus domínios e condená-lo à morte. As opiniões estavam divididas. Alguns o criticavam por ter cedido somente depois de tantas pessoas terem sido assassinadas. Outros diziam o contrário, que ele fez um grande mal ao estabelecer um precedente e que deveria ter ordenado atacar a balsa, mesmo que isso resultasse. Durante o processo, o barão afirmou que escolhera o mal menor, porque na balsa havia mais de 25 pessoas, com mulheres e crianças entre elas. O ultimato de Tridan, murmurou o bruxo. Henfrey. O que foi? Caldemin, a feira. O que tem a feira? Você não compreende, Caldemin. Ela me enganou. Eles não irão embora. Forçarão Estregobor a sair da torre, assim como fizeram com o barão de Tridan. Ou então me forçarão a... Será que você não consegue entender? Eles vão começar a assassinar as pessoas na feira. A praça central, murada por todos os lados, é uma armadilha perfeita. Por todos os deuses, Geralt! Acalme-se! Aonde você está indo? Marilka, assustada com a gritaria, começou a choramingar, encolhida num canto da cozinha. Eu não falei! Exclamou lição de Geralt. Falei! Este aí só traz desgraças. Cale-se, mulher! Geralt, sente-se! É preciso detê-los. Agora, antes de as pessoas se juntarem na praça central, chame os guardas. Assim que aquele bando sair do albergue, prenda-o e leve-o para as masmorras. Geralt, seja razoável. Não podemos fazer isso assim, sem mais nem menos, sem que eles tenham feito algo errado. Eles vão se defender, sangue vai ser derramado. Trata-se de profissionais que acabarão rapidamente com meus homens. Se isso chegar aos ouvidos de Aldoen, pagarei com a minha cabeça. Posso colocar meus homens em estado de alerta e ir até a feira para ficar de olho nesses bandidos? Isso não será o suficiente, Caldemin. Se a multidão entrar na praça central, você não conseguirá evitar o pânico e a carnificina. Aqueles facínoras têm de ser neutralizados imediatamente enquanto a praça ainda está vazia. Mas isso seria contra a lei. Não posso permitir uma coisa dessas. Aquela história do meio-elfo e do ultimato de Tridan pode ser apenas um boato. Você poderia estar enganado. E aí? Aí Aldoen vai me esfolar vivo.
É preciso escolher o mal menor. Geralt, eu lhe proíbo. Como intendente desta cidade, eu lhe proíbo. Largue a espada, não saia desta casa. Mariuca chorava, cobrindo o rosto com as mãozinhas. 6. Civriu, protegendo os olhos com a mão, observou o sol saindo de trás das árvores. A praça estava começando a se animar. Carroças se deslocavam por toda a praça, enchiam suas barracas com mercadorias. Martelos batiam, galos cantavam, gaivotas soltavam gritos estridentes. O dia promete ser lindo, falou pensativamente Quinzena. Civriu olhou para ele de soslaio, mas não disse nada. Como estão os cavalos, Tavik? Perguntou Nohorn, vestindo as luvas. Prontos e selados. Civriu continua achando que ainda há pouca gente na praça. Haverá mais. Deveríamos comer alguma coisa. Mais tarde. Isso mesmo. Mais tarde você terá mais tempo e mais apetite. Olhem, falou repentinamente Quinzena. Na rua principal surgia a figura do bruxo, que, passando por entre as barracas, vinha diretamente na direção deles. Não é que Civriu. Nohorn, passe-me a besta. Pegando a arma, Civriu encurvou-se, fixou o cepo com o pé apoiado no estribo, colocou uma seta e esticou a corda. O bruxo aproximava-se cada vez mais. Civriu colocou o dedo no gatilho. Nem mais um passo, bruxo! Geralt parou a uns 40 passos do grupo. Onde está Humphrey? O mestiço fez uma careta de escárnio. Diante da torre fazendo uma proposta ao feiticeiro. Ela sabia que você viria aqui e mandou-lhe transmitir 2 recados. Fale. O primeiro é apenas uma frase. Sou o que sou. Escolha ou eu ou aquele outro, menor. Pelo que ela me disse, você saberá do que se trata. O bruxo fez um aceno com a cabeça e logo ergueu o braço, pegando na empunhadura da espada que estava às suas costas. A lâmina atravessa. Com passos lentos, encaminhou-se na direção do grupo. Civriu soltou uma risada horrenda e ameaçadora. Até isso ela previu, bruxo. Assim você receberá a segunda coisa que ela lhe mandou, direto no meio de seus olhos. Geralt continuava a avançar. O meio-elfo encostou o rosto no arco da besta. Fez-se um silêncio sepulcral. A corda vibrou. O bruxo brandiu a espada. Ouviu-se um prolongado som de metais se chocando. O projétil desviou sua trajetória voando para cima e, rodopiando, bateu secamente num telhado, caindo com um estrondo dentro de uma das calhas. O bruxo avançou mais. Ele rebateu, gemeu Quinzena. Rebateu em pleno voo. Agrupem-se, ordenou Civriu. Sibilaram as espadas. O grupo se uniu ombro a ombro, com as lâminas erguidas. Geralt apressou o passo. Seu andar surpreendentemente fluido e suave se transformou numa corrida, não bem na direção do cerrado círculo de lâminas pontudas, mas em volta dele, cercando-o numa espiral cada vez mais estreita. Tavik não aguentou. Foi o primeiro a se atirar ao combate, logo seguido pelos 2 gêmeos. Não se dispersem! Urrou Civriu, perdendo o bruxo de vista. Soltou um palavrão e pulou para um lado, vendo o grupo se desfazer por completo e correndo sem rumo por entre as barracas. Tavik foi o primeiro a cair. Estava perseguindo Geralt quando, de repente, o viu passar por ele correndo na direção oposta. Tentou frear seu ímpeto, mas, antes que conseguisse erguer a espada, o bruxo estava a seu lado. Sentiu um forte impacto logo acima do quadril. Já de joelhos, olhou espantado para o ferimento e começou a berrar. Os gêmeos, ao atacarem simultaneamente a negra e borrada figura correndo em sua direção, esbarraram um no outro e perderam o ritmo. Foi o que bastou. Vir, quase cortado em 2 por um golpe no peito, inclinou-se para a frente, deu uns passos com a cabeça abaixada e desabou sobre uma barraca de verduras.
Nimir foi golpeado na têmpora, girou sobre si mesmo e caiu pesadamente na sarjeta. Pela esquerda, quinzena! Berrou Nohorn, correndo em semicírculo a fim de atacar o bruxo por trás. Quinzena virou-se rápido, mas não o suficiente. Recebeu um corte na altura da barriga, suportou e se preparou para desferir uma resposta, porém não conseguiu. Geralt foi mais ágil e acertou na cabeça, logo abaixo da orelha. Os cambaleantes e caiu sobre um carrinho cheio de peixes. Com um ímpeto, o carrinho andou para frente e o brutamontes de peito desnudo deslizou sobre o pavimento prateado de escamas. Sivril e Nohorn atacaram simultaneamente, cada um de um lado. O meio-elfo com um impetuoso golpe cortante de cima para baixo, e Nohorn agachado com uma estocada horizontal. Ambos os golpes foram aparados, e os sons de 2 choques metálicos juntaram-se num só. Sivril pulou para o lado e tropeçou, mas conseguiu permanecer de pé ao se apoiar na estrutura de madeira de uma das barracas. Nohorn lançou-se à sua frente para protegê-lo, mantendo a espada erguida. Aparou um golpe desferido com tal força que foi atirado para trás e teve de se apoiar em um dos joelhos. Erguendo-se rapidamente, tentou aparar outro golpe, porém dessa vez foi lento demais. O outro lado de seu rosto, deixando nele uma marca simétrica à cicatriz anterior. Sivril desvencilhou-se da barraca e saltou por cima de Nohorn, enquanto este caía e, girando o corpo, desferia um golpe segurando a espada com as 2 mãos. Errou o alvo e se afastou imediatamente. Não sentiu o impacto. Seus joelhos se dobraram no exato momento em que, após uma parada, preparava-se para um novo ataque. A espada caiu-lhe da mão decepada à altura do cotovelo. Tentou erguer-se, mas não conseguiu. Deixou que a cabeça lhe caísse sobre os joelhos e morreu nessa posição, numa poça vermelha entre repolhos, rosquinhas e peixes. Renfri adentrou a praça central. Aproximava-se lentamente, com leves passos felinos, desviando-se de carrinhos e, aglomerada nas ruas laterais, zumbia como abelhas numa colmeia, calou-se repentinamente. Geralt permaneceu imóvel, segurando a espada firmemente com a mão abaixada. A jovem chegou a 10 passos de distância dele e parou. O bruxo notou que ela vestia uma curta cota de malha por baixo do colete. Você fez sua escolha, constatou Renfri. Está absolutamente certo de que foi a mais adequada? Não haverá aqui um segundo Tridan, afirmou Geralt, com evidente esforço. Nem teria havido. Stregobor riu na minha cara. Falou que eu poderia matar todos os habitantes de Blaviken e os dos vilarejos vizinhos, que ele não sairia da torre nem permitiria que nenhuma pessoa, incluindo você, entrasse nela. Por que está olhando para mim desse jeito? Se passei a vida toda enganando as pessoas por necessidade, por que faria uma exceção agora? Vá embora, Renfri. A jovem deu uma risada. Não, Geralt, respondeu sacando a espada com rapidez e destreza. Renfri. Não, Geralt. Você fez sua escolha. Agora é a vez de eu fazer a minha. Com um gesto violento, arrancou a saia dos quadris e girou-a no ar, fazendo-a enrolar no antebraço esquerdo. O bruxo recuou, ergueu o braço e fez o sinal. Renfri voltou a rir. Não perca seu tempo, cabelos brancos. Isso não tem efeito sobre mim. Somente a espada. Renfri, vá embora, repetiu Geralt. Se cruzarmos os gumes, eu não poderei mais. Estou ciente disso, respondeu ela, que eu também não posso agir de outra maneira. Você e eu somos o que somos. Dito isso, avançou em sua direção, segurando a espada com a mão direita e arrastando a saia com o braço esquerdo. Geralt recuou 2 passos. Renfri lançou seu ataque. Agitou o braço esquerdo, a saia rodopiou no ar e por trás dela brilhou a lâmina da espada, num golpe curto e contido. Geralt esquivou-se.
O tecido nem chegou a tocá-lo, e a lâmina da jovem deslizou obliquamente sobre ele. Respondeu instintivamente ao golpe, girando a espada como se fosse a pá de um moinho, com o intuito de fazer Renfrey soltar a arma. Foi um erro. Ela afastou a lâmina e, dobrando levemente os joelhos e balançando os quadris, desfechou um golpe horizontal na direção de seu rosto. O bruxo mal teve tempo para defender-se e fazer uma pirueta, esquivando-se mais uma vez e pulando para o lado. Jogou a saia em seus olhos e tentou atingir seu rosto. Geralt se defendeu, virando-se bem próximo dela, mas a jovem conhecia o truque. Girou com ele tão perto que sentia sua respiração e conseguiu deslizar o gume da lâmina em seu peito. A dor foi muito aguda, mas o bruxo não perdeu o ritmo. Virou-se mais uma vez, porém, no sentido oposto. Deteve a lâmina dirigida à sua têmpora, fez uma finta e contra-atacou. Renfrey deu um pulo para trás e preparou-se para desferir um corte de cima para baixo. Geralt dobrou um dos joelhos e deu uma estocada com a ponta da espada, atravessando a coxa exposta e a virilha da jovem. Renfrey não emitiu nenhum som sequer. Caindo sobre um dos joelhos, largou a espada e segurou com as mãos a coxa perfurada. Por entre seus dedos escorreu um brilhante regato de sangue, caindo no cinturão decorado, nas botas de pele de alce. A multidão refugiada nas ruazinhas ondulou e gritou. Geralt guardou a espada. Não vá embora, gemeu Renfrey toda encolhida. O bruxo não respondeu. Estou com frio. Geralt nada disse. A jovem voltou a gemer, encolhendo-se ainda mais. O sangue, agora jorrando com mais força, preenchia os espaços entre as pedras do calçamento. Geralt, abrace-me. O bruxo permaneceu calado. Renfrey virou a cabeça e ficou imóvel, com o lado esquerdo da face encostado numa pedra. Um fino punhal, até então escondido sob seu corpo, escapou dos dedos inertes. Ao cabo de um momento que pareceu durar uma eternidade, o bruxo ergueu a cabeça ao ouvir o som do cajado de Stregobor. O feiticeiro aproximava-se rapidamente, desviando-se dos cadáveres pelo caminho. — Mas que carnificina! — exclamou ofegante. — Vi tudo, Geralt! Vi tudo em minha bola de cristal! Aproximou-se do corpo de Renfrey e abaixou-se sobre ele. Vestido com seu longo traje negro e apoiado em seu cajado, tinha o ar muito envelhecido. — Inacreditável! — falou, meneando a cabeça. — A Picança está morta. Geralt não respondeu. — Muito bem, Geralt. O feiticeiro endireitou-se. — Pegue um carrinho. Vamos levá-la para a torre. É preciso fazer uma autópsia. Olhou para o bruxo e, sem esperar resposta, voltou a se inclinar sobre o corpo. Alguém que Geralt não conhecia sacou rapidamente a espada da bainha. — Só cabelo dela, feiticeiro, disse aquele que o bruxo não conhecia. — Encoste a mão nela e sua cabeça voará ao solo. — O que está acontecendo com você, Geralt? Enlouqueceu? Você está ferido e em choque. Uma autópsia é o único modo de verificar. — Não toque nela! Stregobor, ao ver a lâmina erguida, afastou-se agitando o cajado. — Muito bem! Gritou. — Que seja como você quer. Mas você nunca saberá. Nunca terá certeza. Nunca está me ouvindo, bruxo? Suma da minha frente! — Pois não? Respondeu o feiticeiro. Voltarei para Kovir. Um dia sequer neste buraco. Venha comigo. Não fique aqui, porque essa gente não sabe de nada e somente viu como você mata. E sua maneira de matar é repugnante. E então você vem? Geralt não respondeu, nem se dignou de olhar para Stregobor, que deu de ombros e foi embora, batendo ritmicamente seu cajado. Uma pedra voou da multidão, espatifando-se no chão. Uma segunda passou zunindo sobre o ombro de Geralt. O bruxo, mantendo-se ereto, ergueu as duas mãos e fez um breve gesto com elas.
Da multidão emanou um murmúrio ameaçador, seguido por mais pedras, mas o sinal as desviava, fazendo com que passassem ao largo do alvo defeso por uma invisível armadura oval. "Basta!" berrou Caldeman. "Parem com isso, seus cagões!" A multidão como ondas do mar numa ressaca, mas as pedras pararam de voar. O bruxo permanecia imóvel. O intendente aproximou-se dele. "É este", falou, apontando com um largo gesto para os corpos espalhados pela praça. "O mal menor que escolheu? Você já fez tudo o que achava necessário?" "Sim", respondeu Geralt, com evidente esforço, e não de imediato. "Seu ferimento é grave?" "Não." "Então suma daqui." "Sim", falou o bruxo, evitando o olhar do intendente e começando a se afastar lentamente, muito lentamente. "Geralt", o bruxo se virou. "Nunca mais volte aqui", finalizou. "Nunca mais." Nota: picanço quer dizer agressiva ave de médio porte, caçadora de pequenos mamíferos, répteis e aves menores, que tem por hábito guardar o resto das presas, espetando seu corpo em espinhos de árvores e arbustos. A voz da razão. 4. Vamos conversar, Yola. Eu preciso desta conversa. Dizem que o silêncio vale ouro. Talvez, mas não acho que seja tão valioso assim. De todo modo, tem seu preço e deve-se pagar por ele. Para você é mais fácil. Sim, não negue. Afinal, o fato de se manter em silêncio é fruto de uma escolha sua. Você fez de seu silêncio uma oferenda à sua deusa. Não acredito em Melitele, tampouco na existência de outros deuses, mas dou respeito àquilo em que você acredita. Porque sua fé e seu sacrifício, o preço que está pagando pelo silêncio, fazem de você uma pessoa melhor e mais valiosa. Pelo menos podem fazê-la assim, ao passo que minha falta de fé nada pode, é impotente. Diante disso, você me pergunta em que acredito. No poder da espada. Como pode ver, tenho duas. Todos os bruxos possuem duas espadas. As pessoas mal intencionadas costumam dizer que a espada de prata é para monstros e a de ferro para seres humanos. Obviamente trata-se de uma grossa mentira. Alguns monstros somente podem ser feridos com lâmina de prata, enquanto para outros mortal é o ferro. Não, Yola, não qualquer ferro. Apenas o proveniente de meteoritos. Você pergunta o que é meteorito? É uma estrela cadente. Na certa você já viu uma estrela cadente. Um curto e brilhante rastro no céu escuro. Ao vê-la, deve ter feito um pedido, algo que para você poderia ser mais uma razão para acreditar em deuses. Já para mim, pedaço de metal que, ao cair do céu, se crava na terra e com o qual se pode fazer uma espada. Sim, você pode segurar minha espada. Sente como é leve? É possível erguê-la sem muito esforço. Não toque na lâmina, porque poderá se machucar. Ela é mais afiada do que uma navalha. Tem de ser assim. Ah, claro, eu treino muito. Todo momento que tenho livre. Não posso me permitir ficar fora de forma. Vim para cá, o mais distante cantinho do parque do santuário, para me exercitar, para eliminar dos músculos este horrível entorpecimento que me reprime, este frio que percorre meu corpo. E foi aqui que você me encontrou. Engraçado encontrar você. Estava à sua procura. Eu preciso desta conversa, Yola. Vamos nos sentar e conversar por alguns instantes. Você nada sabe de mim, Yola.
Meu nome é Gerald. Gerald de... Não, só Gerald. Gerald de lugar nenhum. Sou um bruxo. Meu lar é Kaer Morhen, a sede dos bruxos. É de lá que provenho. Kaer Morhen era uma espécie de fortaleza. Pouco sobrou dela. Kaer Morhen. Ali se produziam seres como eu. Não se faz mais isso, e lá não vive ninguém. Isto é, ninguém exceto... Pergunta quem é Vazemir? Vazemir é meu pai. Por que me olha com tanto espanto? O que há de estranho nisso? Afinal, todos têm pai, e o meu é Vazemir. E o que importa ele não ser meu pai biológico? Não conheci meus pais biológicos. Não sei se continuam vivos e, no fundo, nem estou interessado em saber. Sim, Kaer Morhen. Foi ali que passei pela mutação habitual. Primeiro a prova das ervas, depois as coisas costumeiras, hormônios, infusões, infecções com vírus, e de novo, e mais uma vez, até atingir o resultado desejado. Como suportei todas as mutações surpreendentemente bem e fiquei doente por pouco de extrema resistência e escolhido para certos experimentos mais complicados. Isso foi pior. Muito pior. Mas, como pode ver, consegui resistir. Fui o único sobrevivente de todo o grupo que se submeteu aos tais experimentos mais avançados. Desde essa época tenho cabelos brancos. Ausência total do pigmento capilar. Efeito colateral, como se costuma dizer. Coisa de pouca monta e que quase nada atrapalha. Depois ensinaram-me as mais diversas habilidades. Por muito tempo. Até o dia em que saí de Kaer Morhen e parti para o mundo. Já possuía meu medalhão, sim, este mesmo. Aí também tinha as duas espadas, a de prata e a de ferro, além de convicção, entusiasmo, motivação e fé. Fé de que seria necessário e útil. Porque diziam que o mundo, Yola, estava cheio de monstros e bestas e que meu papel seria o de defender os que eram ameaçados por tais seres. Quando parti de Kaer Morhen, sonhava em deparar com meu primeiro monstro. Mal podia esperar para ver-me frente a frente com ele. E o encontrei. Meu primeiro monstro, Yola, era careca e tinha dentes muito feios e mal conservados. Encontrei-o numa estrada na qual ele, com outros monstros, desertores de um exército qualquer, parara a carroça de um camponês e anos ou até menos. Seus companheiros seguravam o pai da garota, enquanto ele arrancava-lhe o vestido e gritava que chegara a hora de ela saber o que era um homem de verdade. Eu me aproximei, desmontei de meu cavalo e lhe disse que chegara também a hora dele. Minha observação pareceu-me extremamente espirituosa. O careca largou a menina, pegou um machado e se atirou sobre mim. Era muito lento, mas resistente. Tive de acertá-lo 2 vezes até ele cair. Os golpes que desferi não foram demasiado limpos, mas, diria, espetaculares, a ponto de os colegas do careca fugirem vendo do que era capaz a espada de um bruxo. Não a entedio, Yola. Preciso ter esta conversa com você. Preciso mesmo. Primeira boa ação. Saiba, Yola, que em Kaer Morhen viviam me enfiando na cabeça que eu não deveria me meter em situações desse tipo, que as evitasse a todo custo, que não bancasse um cavaleiro andante, nem tivesse a pretensão de substituir os verdadeiros guardiões da lei.
Minha função não deveria ser a de me exibir, mas de executar as tarefas para as quais seria contratado em troca de uma remuneração. E o que fiz? Mal havia percorrido 50 milhas do sopé das montanhas, fui me meter em algo que não me dizia respeito. E sabe por quê? Queria que a garota beijasse as mãos de seu salvador enquanto seu pai lhe agradecia de joelhos. E o que se passou, na verdade? O pai fugiu com os desertores e a menina, sobre quem caiu a mão, teve um acesso de vômito e de histeria e desmaiou de pavor quando me aproximei dela. A partir daquela experiência, tenho evitado envolver-me em tais tipos de situação. Passei a fazer aquilo para o que fui treinado. Logo aprendi como fazê-lo. Cavalgava até as cercas dos vilarejos ou paliçadas das cidades e ficava aguardando. Se as pessoas cuspiam em mim, xingavam-me ou atiravam-me pedras, eu ia embora. No entanto, se alguém vinha a meu encontro e me requisitava um serviço, eu o executava. Visitava cidades e fortalezas, buscava proclamações afixadas em postes, nos cruzamentos das estradas, procurava anúncios. Precisa-se urgentemente de um bruxo. Além disso, era muito comum encontrar um local necrópole ou ruína, um barranco numa floresta ou uma gruta nas montanhas com muitos ossos e fedor de carcaça.